A minha palestra, ela é focada numa lixeira, tá? E eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque a gente não tem muito tempo, tá? De esclarecimentos. Temos um tempo curto. Eu vou abrir para perguntas no tempo que a gente for pôr em prática aqui uma dinâmica. E aí todos vão ter a oportunidade de falar. O que representa essa lixeira na vida de cada um? Prestem atenção, tá bom? Ó, eu vou deixar aqui para vocês ficarem olhando para ela, tá bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Sônia Carmen Gracioli. Até uns anos atrás eu não suportava o meu segundo nome. Mas hoje eu vejo assim o quanto é importante eu amar quem eu sou. Isso faz toda uma diferença. Hoje eu vou falar sobre a saúde da família na codependência das drogas. Eu vou usar 3 itens, tá? E vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a codependência. Aí depois eu vou passar para as características e os comportamentos. Claro, teríamos muito assunto aqui. Mas para a felicidade de todas, logo o Instituto vai ter o curso, né, da codependência, aonde vai ser ministradas aulas com certificação pelo Instituto, e todos poderão participar do curso. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre o que é a codependência. O codependente, em sua relação com o dependente químico, mantém o mesmo padrão de dependência que o dependente químico. Vocês conseguem entender? Gente, é tão sério. Eu não faço uso de substância, certo? Nenhuma. Eu nunca usei droga. Claro que um dia, no meu testemunho, eu vou relatar num episódio que eu comi um pedacinho de bolo com 50 gramas de maconha sem saber, tá? E quase morri. E fui parar no 24 horas e N assuntos, mas este é um testemunho para outro dia. Mas o que eu quero dizer para todas que estão aqui sobre o que é codependência. O efeito no codependente é o mesmo que o usuário de droga. É o mesmo, o efeito é o mesmo. A dor é a mesma, a ansiedade é a mesma, a loucura é a mesma. Cara, eu vivi 24 anos dessa situação, entendeu? Aonde eu, Sônia, arranquei a identidade, a foto da identidade do meu esposo e coloquei a foto dele na minha identidade. O que significa isso? Eu sou tão você que esqueci de mim mesma. Aí olha só o que está escrito aqui, ó. Na codependência, o cuidar é controlar o outro, que se torna prioridade, e é o desejo irresistível de cuidar alguém, de controlar alguém. Aqui alguém está se identificando com isso? Levanta a mão. Legal, a maioria então está curado já, né? Como ocorre na dependência química com a síndrome de abstinência, o codependente, sem alguém para cuidar, ele tem a mesma síndrome. Ele fica enlouquecido. E agora quem que eu vou controlar? Cara, eu preciso cuidar de alguém. Aí, num determinado momento, o dependente químico, ele para de fazer o uso da substância. E agora? Olhem para a lixeira, gente. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? O codependente, sem alguém para cuidar, sente-se vazio,
irritado e muitas vezes ele entra num quadro depressivo. Sendo que muitos, ao terem reconhecido sua dependência e estado a tratá-la, sem grandes chances de recaída. Tem grandes chances de recaída. Então é assim, gente. O codependente, ele tem o hábito de atribuir a responsabilidade para o sujeito que faz o uso da substância. Aí, gente, quem é o codependente? É a pessoa que desenvolve relações baseadas em problemas. O foco está sempre no outro. E o vínculo não é o amor, gente, ou amizade, mas a doença. É algo muito sério que eu vou falar aqui, tá? Eu fui em busca no autoconhecimento, nas terapias e nas análises da minha vida, o porquê que eu me casei com um dependente químico. Eu fui casada durante 24 anos, tá? Com um dependente do álcool. E aí, gente, porque eu atribuía todos os meus fracassos para uma lixeira chamada... Ui, nem vou falar o nome, né? Não posso. O menino está gravando lá, ó. Então é assim, ó. Eu vou continuar até quando? Atribuindo todos os meus fracassos para o outro. No fundo, o codependente acredita que pode mudar o outro. Seus relacionamentos são criados para transformar os outros. O que é codependência, então? É a incapacidade de manter e nutrir relacionamentos saudáveis com os outros e consigo mesmo. Nos relacionamentos codependentes não existe a discussão direta dos problemas. Nós não somos claros. Caramba, isso aqui é amarelo, isso é vermelho, tem o verde aí. Mas eu não sou claro. Ou eu não sou clara. Eu não consigo ser clara. O codependente é assim. E há uma generalização, sim. Todos somos assim. Tá? Eu digo somos por quê? Porque eu continuo em tratamento. Porque eu posso recair a qualquer momento. E a tristeza de uma recaída como codependente é muito grande. Aí eu me vejo tendo as mesmas atitudes que eu tinha lá atrás. Os compromissos e relacionamentos mais importantes são muitas vezes negligenciados, porque estão muito ocupados ajudando as outras pessoas, participando de várias atividades, correndo de uma atividade a outra durante a semana, durante o mês e durante o ano. Quando eu estava montando essa palestra específica para hoje, eu fiz um tratamento comigo. E há 2 semanas eu acho que eu tive uma recaída. Porque, para quem não sabe, eu fui casada há 24 anos com um dependente do álcool. E há 5 anos ele cometeu suicídio. E aí, há 5 anos, eu tento reorganizar a minha vida de um efeito dominó trágico. Mas e aí? O que eu tenho com isso? Você pode estar dizendo aí, não, é para cada um refletir da sua vida. Eu tenho 3 filhas. E o efeito dominó não foi só na minha vida, mas foi na vida delas. E está sendo muito dolorido.
Então, eu tenho que aprender como codependente, dizer não. E o que quer este dizer não? Isso também se relaciona com a incapacidade de dizer sempre sim, tá? Porque o codependente, ele diz não. Ele diz sim o tempo inteiro. Quando recebem um pedido de ser um voluntário, eu nem vou ler aqui nesse momento, porque eu vou falar um pouquinho da minha história. Quando eu resolvi, há 15 anos, aceitar um chamado da parte de Deus para a minha vida, porque eu ia para a igreja, pedir oração, eu congregava, eu participava, mas eu achava que eu ia por causa do outro. E na verdade, a maioria do ser humano, ele vai por causa do outro. E aí um dia Deus me deu uma sacudida, e eu resolvi aceitar um chamado, e que eu estava lá por mim, e não por causa do outro. E também porque Deus, ele usa umas formas para nos atrair quando nós saímos do caminho. Eu não sabia o que era ter Jesus na minha vida. Eu conheci esse Jesus, a minha família católica, enfim. Quando eu tinha 18 anos, eu era atleta e eu cuidava, junto com um promotor na minha cidade, dos jovens que bebiam. E eu dizia, caramba, o que é isso? Sofri um acidente muito sério, tenho 8 cirurgias no rosto. E aí então Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí eu me casei com um dependente, porque ele bebia socialmente. Sabe aquela coisa assim, eu bebo uma cerveja hoje, outra amanhã, mas eu não fui entender a história da vida dele. Mas hoje eu entendo a minha. Quando eu fui olhar para o que Deus queria, eu comecei a entender que eu sou codependente. Eu continuo sendo, sabe por quê? Todos os dias eu preciso me cuidar, porque senão eu me agarro na perna de um pastor, e eu olho para o pastor ao invés de olhar para Deus. Aí eu olho, me agarro na perna. Eu ia passar umas imagens bem impactantes, mas no curso que a gente vai ter, a gente vai passar, né, pastora Lígia? Eu me agarro na perna do meu marido, e ele é o ar que eu respiro. Eu não vivo sem ele. Eu quero viver a vida do meu filho. Cara, o meu filho já está com 20 e tantos anos, e eu quero que ele vá no caminho que eu quero que ele vá. Eu quero impedir que ele tenha as marcas para a construção da vida dele. Aí, na codependência, as balanças sempre pendem para um lado. É frequente que um tenha que estar por baixo. Quer dizer assim, o codependente, ele precisa, ele necessita de alguém ou uma lata de lixo para jogar as suas frustrações, os seus fracassos. Claro, hoje é um dia de café. Tinha que ser um pouco mais calmo o negócio, um pouco menos agressivo. Mas a pastora Maristela veio aqui, não sei se ela já foi, ela ministrou algo sobre a minha vida, principalmente sobre a minha vida. Para quê? Para que eu olhe para ela. E eu preciso ser melhor a cada dia. E se eu estou aqui hoje, convidado pela pastora Simone, que um dia lá atrás, ela esteve comigo no início de um projeto, que continua trabalhando com familiares, que é o Instituto Ágape.
E hoje eu conheço o trabalho espetacular da pastora Lígia. O que eu quero dizer para você é que se eu não falar o que o Espírito Santo de Deus está mandando falar, daí Deus me pega lá fora. E eu não quero isso. Nós temos a dependência emocional. Podemos falar sobre 3 tipos básicos de dependência. A dependência emocional na família. Vão se identificando que logo nós vamos para a dinâmica para vocês conseguirem. É porque vocês vieram aqui não só para buscar conhecimento, mas para sair daqui curados. Sabe por quê, gente? Pessoa curada cura pessoa. E pessoa que entende o que é gente, não vai julgar, vai ouvir e vai tentar ajudar. E se vocês não perceberam, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. Eu tenho uma convidada hoje aqui na nossa sala, que é a Margarete. Levanta aí, Margarete. Nós estamos lançando o GPS. GPS é um grupo de prevenção ao suicídio. Ficou lindo, né? GPS. O que é um GPS, gente? O GPS a gente chama com segurança, um Uber, por exemplo, e através do GPS ele te leva em segurança até o local em que você precisa ir. Mas eu digo assim, mas e vai resolver alguma coisa? Não sei. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o meu GPS é Cristo. E através de uma tragédia na minha vida, eu aceitei o desafio de melhorar a vida do outro através do que eu tive que enfrentar. Sozinha não, porque eu sempre tive pessoas que me acompanharam, e eu creio que cada um aqui, dentro do seu problema, também tem. Então é assim, ó, a dependência emocional. Gente, a gente fala tanto da droga. Ai, o meu filho usa droga. O tipo da droga que o meu filho usa é essa. E isso e aquilo. E a gente esquece que este filho, esse marido, esse pai, esse amigo, esse irmão, a droga na vida dele é só um detalhe. Nós temos estudantes de psicologia aqui. Eu tenho uma convidada maravilhosa, que é uma psicóloga. Levanta aí. Especialista em dependência química, gente. Nós temos a outra psicóloga lá, a pastora Renata. E aí eu quero dizer uma coisa, gente. A droga é só a cereja do bolo. Só é a mesma coisa, gente. Se você for adquirir uma questão de diabetes, por que você adquiriu o diabetes? Não foi porque você não se cuidou na alimentação? Às vezes o diabetes é hereditário, mas se você não se cuida, se você não faz a prevenção, você vai ter que se tratar do diabetes. Então é assim, ó, quando temos um dependente químico na família, dependência emocional familiar, tá? Aí tudo começa na gestação. Quando tem um gene e outro gene. O meu gene com a minha herança e o gene do meu marido com a herança dele. Aí, não me recordo se é 40 dias ou 45 dias, já se torna um ser dentro de você. Aí esse ser junta tudo. Uma herança, outra herança. E aí que começa a história de um futuro dependente químico ou não dependente. Tá? Aí entra outra situação. A dependência emocional entre casal. O meu casamento, ele não foi um bom casamento. Eu escolhi errado. E eu nem posso ficar com essa culpa, né? Por quê?
Porque eu tenho que ver o que eu posso fazer de agora em diante. Não é o que fizeram comigo, mas é o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. E nem por isso que o meu casamento não foi bom e eu digo para o outro que não case. Pelo contrário. Num projeto onde a gente trabalha com dependência química e familiar de dependente, o que mais chega para a gente é casamento destruído. E qual é o primeiro passo dentro disso? É tratar a doença. Aí depois de tratar a doença, a gente começa a trabalhar as questões, entendeu? E aí os casais acabam sempre voltando e retomando uma família e reconstruindo uma família. Esse é o objetivo tanto do projeto Ana, como de qualquer projeto que esteja voltado para a pessoa, para o indivíduo. Gente, às vezes eu fico fascinada com o que postam lá no Facebook. Alguém pedindo socorro, eu quero sumir, eu quero morrer. Aí vem assim uma avalanche de pessoas postando: poxa, mas você tem tudo. Do que você está reclamando? Você tem um marido maravilhoso, você tem isso, você tem aquilo. Gente, a gente esquece que se eu não sei o que falar, não falo nada. Isso empurra a pessoa realmente a se achar um monstro maior do que ela está se achando. E aí a pessoa comete suicídio. Essa semana eu fui numa reunião, numa batista lá no Bacaxiri. E eu estava com 3 pessoas no carro, cristãs, tá? E aí elas olharam para mim. Eu trabalho com a questão do suicídio. Eu não aceito, pastor, que se mate. Elas falaram para mim. Eu fiquei muda. Aí eu falei assim: nada do que eu vou falar aqui vai mudar a opinião delas. Eu nem vou ficar gastando a minha energia. O que eu quero dizer com isso? Não gastem a energia de vocês, entende? Em ficar no blá blá blá, no mimimi, etc. O que Deus quer que a gente faça, sabe o que é? Por isso que Ele nos deu 2 ouvidos. 2 ouvidos. Administrar conflitos. Ouvir antes de falar. Está aqui em Provérbios, ó. Ignorar o insulto. Quem daqui tem domínio próprio para ignorar um insulto? Quando, por exemplo, o dependente químico sai de casa, seja ele filho, esposo, pai, qualquer coisa, aí ele demora 3 dias para voltar. Você fica 3 dias que você não dorme. Eu passei por isso, tá? Não estou falando de ouvir falar. 3 dias, você não dorme, você senta. Na minha época tinha telefone fixo, sem fio, tá? Eu sentava do lado e ficava 3 dias esperando uma ligação. Olha que loucura, gente. E aí quando o sujeito chegava, ao invés de dizer assim: Deus, muito obrigado, chegou vivo. Não. De preferência, você voa no pescoço do cara. Você fala tudo o que está entalado aqui na hora errada, no momento errado, da forma errada. Este é o codependente. E quem tem a situação da codependência que nunca fez isso, então vai ser... já está pronto para ser arrebatado, né, pastor? Eu acredito que sim. Porque é assim, a gente demora muito tempo para admitir que a gente precisa mudar. A gente tem dependência no meio emocional do trabalho, tá? A gente depende de um colega, a gente acaba dependendo de uma carona, e se a carona falhar, a gente fica pé da cara. A gente se transforma em dependente emocional de tantas coisas, e a gente acha que isso é normal. Não é normal.
é falta de saúde mental, tá? Tem as características do codependente, tá? A necessidade de dar e receber amor, não se levar a sério, sentimento de derrota, sentimento de culpa, perda de controle sobre sua vida, sente-se usado pelas pessoas, baixa autoestima, beirando ao ódio. Gente, eu nunca me esqueço que uma vez eu sempre fui muito magra. Hoje eu estou mais ou menos. Eu era atleta, então eu sempre fui muito magra. E chegou uma fase da minha vida, entendeu? Que eu falei assim, cara, eu acho que eu vou engordar um tanto para ver se o cara olha para mim. Entende? Não arrumava meu cabelo, andava igual uma, entendeu? E são fases que o codependente passa. Eu tenho ódio de mim. Entende? É muito sério. Autorrepressão, punição, castigo. A gente se castiga. Abundância de raiva e culpa. Dependência de problemas e de pessoas com problemas. Vocês já não perceberam? Jesus está mandando um monte de pessoas para eu cuidar. Mas não é isso, tá? Problema atrai problema. Tá? Quando eu comecei o projeto, há 15 anos atrás, eu passei por uma primeira fase. Qual foi a primeira fase? Eu passei por essa fase aí, tá? Eu achava que as pessoas estavam vindo para mim porque Deus enviava, tá? E aí o que acontece? Tem coisas, gente, que Deus realmente Ele coloca na nossa vida, que nem, por exemplo, filhos, tá? E outra, gente, eu não sou Mulher Maravilha, entendeu? Então, às vezes, eu recaio na minha codependência, tá? Eu admito que eu preciso lutar todos os dias. Por quê? Porque quando ele se suicidou, as coisas não pararam por aí. Problemas de comunicação, como eu falei primeiro, tá? A gente não é claro, a gente não diz, para agradar o outro, a gente diz assim, não, mas eu acho que é laranja. Sabe? Problemas de intimidade, a gente não se relaciona de forma saudável com as pessoas. Nem com o marido, nem com amizade, nada é saudável. A gente tem um problema muito sério de intimidade. Papel de vítima. Putz, esse é o cara na nossa vida. Depois, quando a gente for fazer a dinâmica, vocês vão entender o que é isso. Eu não faço tal coisa. Mas por que você não fez isso? Não, eu me justifico. Aconteceu tal coisa porque o fulano de tal fez isso comigo, entendeu? Porque ele passou dias fora, entendeu? E assim vai. Aí eu não assumo as minhas responsabilidades, tá? Comportamentos do codependente. Eu tenho que acelerar porque nós temos horário, tá? Controlar a vida do outro. Esses são os comportamentos, gente. Vão se identificando aí, tá? Preocupar-se até a exaustão com a vida do outro. Tentar ajudar de forma que não ajuda. Geralmente, quando a gente vai tentar ajudar uma pessoa, a gente tem que saber o que está fazendo. Quando eu iniciei o meu trabalho, eu fiz muita coisa que eu não devia ter feito. Muita coisa. Porque eu fui lançada na cova dos leões. Tá? E aí, doente, com problema, eu tive que começar a buscar informações sobre o assunto. Por quê? Porque eu estava lidando com a minha história e com a história dos outros. E aí tem um versículo que eu amo de paixão. O povo perece por falta de conhecimento. Mas aí está impregnado dentro da gente uma coisa.
A gente precisa decorar a Bíblia. A gente precisa saber a Bíblia de capa a capa. Está aqui ela, ó, de capa a capa. Quando eu fui estudar sobre transtornos associados, eu entendi por que tanta gente mata em nome de Deus. Como a situação das Torres Gêmeas, e como tantas outras catástrofes, tá? Um ser humano, ele mata em nome de Deus. Sabe por quê? Porque ele decora a Bíblia, ele tem vários transtornos, e ele coloca todos os transtornos aqui dentro, tá? E transforma num fanatismo, e aonde os fanáticos matam em nome de Deus. Eu quis falar isso, sabe por quê, gente? Porque quando eu me tornei profissional da área, eu recebo mães agora de forma diferente. Ai, mas o meu filho está super bem, ele está pregando. Mas ele está fazendo tratamento? Pergunta. Com psicólogo, com psiquiatra. Eu não digo que todo mundo tem que tomar medicação, gente. Mas foi o caso da pastora Simone falando aí. Tem situações que não pode ficar sem a medicação, gente. Hã? Cada caso é um caso. Tem situações que não dá. Aí, às vezes, a pessoa tem tanto preconceito em relação ao psiquiatra e à medicação, que o que acontece? Ela perde a vida, perde o familiar, tudo por causa de um preconceito. E aí, vamos continuar aqui. Dizer sim quando quer dizer não. Preste atenção. Tenta que as pessoas façam da sua forma. O codependente, ele quer... Gente, eu sei o que é isso. Eu só sei que o outro está me manipulando, porque eu também sei manipular, gente. Então é assim, olha aqui, ó. Todo codependente tem uma situação séria de... Usem outra palavra, então. Eu quero que faça do meu jeito. É a mesma coisa que manipulação, tá? Evita ferir os sentimentos dos outros, mesmo que para isso esteja ferindo e acabando com os seus próprios sentimentos. Tem medo de confiar em seus sentimentos. Acredita em mentiras e depois se sente traída. Ai, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Não sei nem se tu tem filho, tá? Mas vou usar você. Pelo amor de Deus, mãe, me dá R$20. Eu vou lá cortar o cabelo, mãe. E o cara tá. Aí, eu pego e dou os R$20, tá? Aí, esse cara nunca vai chegar no cabeleireiro, gente. Ele vai usar droga. E aí, depois o que a mãe faz? Vai xingar um monte o cara. Por quê? Porque está se sentindo traída de uma coisa que ela tinha certeza. Então, vamos ter consciência de que a mudança, gente, começa na gente. Começa na gente. Não, eu não estou dizendo que é fácil. Gente, eu não estou dizendo que é fácil. Eu sou desistente de arquitetura, tá? Eu enterrei os meus sonhos. Tudo por causa de um dependente químico. Mas a culpa é dele? Agora ele já está até morto. Ele nem pode se defender, tá? Mas a responsabilidade é minha. Mas dentro da minha doença, gente, é muito dolorido eu admitir que eu preciso de mudança. Não é fácil. Quem falou que é fácil? Não é. Eu talvez cheguei um pouquinho antes. Não sei, tem tantas pessoas que talvez estejam super bem, né? Mas o que eu quero dizer assim, ó, que todos os dias a gente tem que se esforçar para ter mudança. Deseja vingar-se do outro até puni-lo. Quantas vezes vocês não se vingaram? Quantas vezes a gente não puniu de forma severa o outro, ao invés de olhar que este outro está doente e você deveria ter um pouquinho mais de saúde mental? Eu fiz isso.
Os codependentes, eles reagem demais e agem de menos. Então é assim, ó. Vamos olhar assim quando eu deixo para depois. Eu vou cuidar da minha saúde depois, eu vou no dentista depois, eu vou arrumar meu cabelo depois, eu vou no culto depois, eu vou fazer tal curso depois. Tudo depois. Por quê? Porque eu tenho vontade de fazer, mas eu não ajo. E o codependente está dentro disso, tá? Formas para se tornar menos dependente. Tem tantas coisas aqui ainda a serem faladas, mas a hora correu muito rápida, tá? Veja, eu vou falar só mais uma coisa aqui para depois entrar na dinâmica e encerrar. Tipos de tratamento. Existem N tipos, mas eu coloquei aqui o primeiro, Projeto Ana. Tá? O que o Projeto Ana faz? Ele tem as reuniões, entendeu, de informações dentro de um instituto, onde o instituto trabalha com N situações, entendeu, de vários cursos. Para quê? Para que a pessoa tenha mudança de vida, como aconteceu com o testemunho da Paty que está por aí. Tá? Uma das pessoas que falaram aqui hoje, que venceram a codependência e hoje ela está no processo, está ainda no processo. Todos nós estamos no processo até o fim da nossa vida. E quem falar que está curado, está livre de tudo, me desculpa, não está vigilante, tá? Tem os grupos de apoio, tá? Os grupos de espiritualidade, terapia individual, terapia familiar, atividades físicas, N atividades físicas, cada um tem a sua. Retorno aos estudos, cuidar de si, olhar para a beleza, olhar para a saúde e buscar conhecimento sobre o assunto. Gente, a gente precisa buscar conhecimento sobre o assunto. Ler e entender o que a droga faz no ser humano. Eu fiz um curso, recentemente me formei faz pouco tempo, que eu consegui, num curso, um professor de genética, ele mostrou pra gente, entendeu? E ele provou na ciência o que a droga faz na pele, o que a droga faz nos nervos, o que a droga faz no sangue, o que a droga faz nos ossos, o que a droga faz no comportamento, o que a droga faz no cérebro. E tudo isso é para o codependente também. Tudo, tudo. Então, se a gente buscar o conhecimento disso, a gente vai conseguir encurtar o nosso caminho de dor. Tá? O amor ágape de Deus. Tá? Porque Deus, Ele amou tanto o mundo que Ele deu o seu próprio Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, este é o amor ágape de Deus. Prestem atenção, gente, o amor dele, Ele deu Jesus, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Mas olha só que interessante, amar demais. O amor do codependente é um amor ágape, mas é um amor que a mãe do jogador compulsivo paga a dívida do filho, a mãe do dependente químico vai na favela resgatar todos os bens que ele deixa lá. Na questão do emocional, né? A pessoa que volta várias vezes com o cônjuge que agride, que sofre agressão física, sente que quer ajudar o outro, tá? Daí eu quero ajudar o outro. Gente, eu vivi 24 anos com meu marido, porque eu sempre colocava assim: e se ele mudar? Preste atenção, gente. Anos após anos, nossa, mas ele pode melhorar, tá?
Então, veja, nós ficamos tão preocupados em ajudar os outros, mas só nós aumentamos os nossos próprios problemas. Como podemos ver, um dos traços fundamentais dessas pessoas que têm necessidade por salvar o outro, esquecendo-se de si mesma e antepondo as necessidades e problemas do outro aos próprios. Isso é amor. Que não é amor, tá? Mas a gente diz que ama, tá? E não se deve querer mudar o outro, mas modificar a nossa forma de nos comunicar e de agir com ele. Eliminar condutas de codependência não significa abandonar o outro. Implica sim distanciar-se para voltar a unir-se com saúde mental, tá? Então, gente, agora eu quero olhar para cada um e dizer assim. Nós temos vários cartões aqui, tá? Comportamentos do codependente, características do codependente, administrar conflitos e como vencer o desânimo. E esse é o meu trabalho. Eu trabalho com 12 passos de tratamento, 12 passos de prevenção, 12 passos de quem ama demais. Então, o meu primeiro passo é o admitir. O segundo é confiar, entregar, arrepender-se, confessar e renascer. Até aqui eu trabalho o meu interior. Os 12 passos é assim, eles são extraídos da Bíblia, tá? Quem criou os 12 passos foi um médico e um empresário. O AA é pioneiro nisso. E aí depois tem as adaptações, tá? Então os primeiros 12 passos é eu tratar o eu interno. Aí depois reparar, professar a fé, vigiar e orar, servir, celebrar e festejar, eu vou trabalhar o externo, tá? E nisso tudo envolve o meu dia a dia. Eu admito que eu sou codependente, eu preciso de ajuda e eu estou aqui para isso. Então eu gostaria que vocês olhassem para isso. Se identifiquem em um cartãozinho desses, tá? Eu vou dar a oportunidade para cada um pegar um, tá? Aí o que acontece com essa lixeira? Gente, essa lixeira é o seguinte, essa lixeira eu vou usar como meu marido, tá? Segura um pouquinho para mim. Só segurar. Fala bem alto, porque a minha voz é baixa. Gente, eu desisti da minha faculdade. A culpa é dele, tá? Meu marido sempre foi um camarada que ganhou muito dinheiro. Ele era um gênio na elétrica, pneumática, eletrônica, mecânica, robótica. Um dia ele me deu um carro de presente. E eu não fui aprender a dirigir. A culpa é dele, tá? Sabe por quê? Porque ele bebia. Porque ele cometia agressão física, agressão psicológica e tudo mais. Então a culpa é dele. Foi ele, tá? Aí eu amo viajar. Eu deixei de viajar. A culpa é dele, tá? Eu deixei de me cuidar, de ir para o salão de beleza, ir para uma academia, fazer caminhada. A culpa é dele, tá? E, gente, eu deixei de viver. Eu mudei a foto da minha identidade. Lá tinha a foto dele, porque eu era tão você. Eu esqueci de mim mesma. Tá? Então a culpa é dele, é tudo dele.
Gente, tantas coisas que eu poderia estar numerando aqui, tá? Até que um dia eu tive que acordar e dizer assim, gente, eu nasci sozinha. E eu vou partir dessa para outra sozinha. E a construção da minha vida não depende da outra pessoa. Então, fazem. Caramba! Desde 2005 que eu faço uma reunião de 12 passos na semana. É a minha prevenção, gente. Eu não posso recair. Quantos passos deram aí já? Quantos anos? E cientificamente comprovado, nós, seres humanos, temos que fazer no mínimo 21 ciclos de 12 passos para nós estarmos no equilíbrio. Cara, nós procuramos lá na palavra de Deus mansidão, domínio próprio, não sei o quê, mas a gente acha que a gente lê lá e a gente decora, tá tudo certo. Eu não preciso me esforçar. Entendeu? Obrigada. Ó, os 12 passos aqui, se você olhar, são ação. Sou eu que tenho que dar. É verbo. É verbo. Entende? Então aqui o meu desafio é o seguinte. Depois nós vamos passar para a ministração. Vocês vão serem curadas. Peguem o que vocês se identificaram. Só não dobrem, não rasguem, porque eu vou usar em outro lugar, tá? Peguem, tá? Colado com fita crepe. E aí no ato profético, vocês vão jogar nessa lixeira como um dia lá atrás, gente. Eu não quero que vocês continuem sofrendo dores, tá? Eu estou aqui hoje para passar o que eu sofri, vivi, para aprender, entendeu? E a fazer multiplicadores, tá? E eu estou falando hoje do que eu estou sarada. Quando eu digo que eu às vezes recaio, sabe por quê? Porque eu admito os meus erros. Como que eu vou dizer que eu não tenho pecado? Só aí eu já estou pecando. Só que eu não tenho mais vergonha de dizer, tá? Se eu preciso de ajuda, eu vou e corro e busco ajuda, tá? Eu tenho pessoas assim, eu tenho a minha terapeuta, que toda semana ela me atende. Entende? Não é fácil. E hoje para estar aqui foi uma luta. Mas Deus sabe por quê. Então eu gostaria de lançar esse desafio. Vamos rápido, depois nós temos um café lindo e uma ministração. Quem vai ser o primeiro? Eu preciso confiar mais em mim, na minha capacidade. Confiar que eu não preciso de ninguém para seguir e vencer. Como que é teu nome? Daniele. Vamos, gente. Ó, se vocês não vierem por livre e espontânea vontade, eu vou apontar e vocês vão vir. Gente, nós temos que vir, aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Festejar o GPS. Uhul! Qualquer um, tá? Qualquer um. Pode, qualquer um. A gratidão atrai as coisas boas para você, aquilo que você está esperando mudar na sua vida, desde você, do outro. Nós estamos aqui falando de nós, né? Então, seja grato a Deus por tudo que você tem, mesmo que no momento você esteja em sofrimento. Mas essa gratidão vai transformar a sua vida. Amém? Agradeça a Deus a tudo que você tem.